Quando a gente fala sobre planejar metas para o pequeno empreendedor, infelizmente muitos acham que é apenas para empresas grandes, que como Larissa, eu estou aqui tentando me manter, sobreviver na minha empresa, né, para pagar minhas contas, vou pensar em meta? Minha meta é pagar minhas contas, né? Então muitos acham que é algo muito complicado, números, planilhas, e acaba deixando as metas de lado. Mas deixa eu te contar algo muito simples. Muitos pequenos negócios não falham nas metas, e sim na falta de clareza. E é exatamente aí que a inteligência artificial pode te ajudar. Ela não vai mandar no seu negócio, muito menos na sua vida. O que ela vai te fazer é ajudar a dar ideias e uma organização melhor para você conseguir se planejar aí e ter as metas para 2026. Eu sou a Larissa Domait, sou especialista em SEO e inteligência artificial para pequenos negócios, e eu estou aqui nesse vídeo para te mostrar que a IA pode sim te ajudar a planejar as metas para 2026 de uma forma bem simples e possível. Normalmente o planejamento acontece assim: chega fim de ano e a gente promete que vai mudar tudo. Tudo que não deu certo a gente vai mudar, e o que deu certo a gente vai continuar. Então a gente planeja ter mais clientes, mais organização, mais resultados, mais vendas. Mas o que acontece é que na correria do pequeno empreendedor, a gente tem que se preocupar muito em conseguir pagar, né, o básico da nossa empresa, como aluguel, funcionário, as contas que vão chegando, os impostos que vão chegando, e a gente acaba deixando de lado algo muito importante, que é o planejamento das nossas metas. Então passa janeiro, fevereiro, março, e quando a gente vai ver, a gente está na roda de ratos, fazendo as mesmas coisas do ano passado e sem planejamento, sem uma organização para o futuro. Apenas na nossa cabeça ali a gente organiza, a gente planeja, né, ter mais clientes, mas só fica na cabeça. A gente não coloca no papel e não fica uma meta muito clara para a gente começar, né, manter esse ano. E o resultado disso é que todo ano acaba tendo as mesmas dificuldades, né? E nós acabamos fazendo as mesmas coisas. E isso não acontece porque se você é fraco, ou você é incapaz, ou você é um péssimo empreendedor, um péssimo profissional. Não, é que isso acontece muitas e muitas vezes por falta de organização. Porque, como eu comentei, está tudo na tua cabeça. Só que você não precisa contar apenas com a tua cabeça para organizar as coisas, né? E isso não precisa ser algo muito elaborado. Não. Por quê? Porque hoje a inteligência artificial ela pode te ajudar nisso. Ela pode te ajudar a organizar suas metas, a te mostrar o passo a passo do que precisa ser feito. Mas detalhe, ela não vai criar essas metas para você. Ela vai fazer com base na sua necessidade, com base no seu planejamento. Ou seja, você vai ver que planejar suas metas não é pedir uma previsão do futuro ou umas metas prontas e fixas. Não, não é isso. Nós vamos usar a inteligência artificial como alguém para nos ajudar a organizar os nossos pensamentos. Ou seja, nós vamos falar o que a gente quer, o que trava o nosso negócio e o que a gente já tentou fazer. Ela vai devolver isso de uma forma mais organizada, mais visível e mais palpável para a gente. Lembre-se, a IA ela não cria o sonho, ela vai te ajudar a organizar o caminho para o seu sonho. Vamos começar com a prática? Primeiro passo, não comece pela meta. O erro mais comum das pessoas é começar com números. Então, números de faturamento, números de clientes, de seguidores. Mas antes disso, a gente precisa fazer uma pergunta muito simples, que eu vou mostrar agora para vocês aqui compartilhando a minha tela. Eu separei o prompt que eu coloquei na tela para vocês darem uma olhada, tá? E eu vou deixar isso na descrição. Que é, quero planejar minhas metas para 2026, tenho um pequeno negócio de... Aí você vai detalhar todo o seu pequeno negócio. Quanto mais detalhes você der, melhor. Hoje, meus principais desafios são... Então, quais são os desafios que você tem na sua empresa, né? O que você pretende melhorar, né? Quais são as dificuldades? E quais informações... Aí a gente vai perguntar para o ChatGPT o quê? Quais informações ele precisa para ajudar a organizar os meus objetivos de uma forma simples e realista.
Com base nesse prompt que eu vou deixar na descrição, eu coloquei uma empresa, né? Uma empresa fictícia aí só para a gente ter um exemplo mais claro, que foi o quê? Um pet shop. Então, o que eu coloquei aqui? Quero planejar minhas metas para 2026. Tem um pet shop chamado Peludos. No pet shop trabalha eu como proprietária, administro o negócio, negocio com fornecedores, compro produtos. A Fernanda, como atendente da loja, faz o atendimento dos clientes, agenda o banho e tosa e organiza as prateleiras e estoque. A Joana, auxiliar de limpeza, responsável por toda a limpeza do pet shop. E o Lucas e o Murilo, que são os tosadores do pet shop. Nós oferecemos banho e tosa para cachorros e gatos, vendemos ração, produtos de higiene, cuidados com pet shop e acessórios. Hoje, meus principais desafios são ter mais clientes novos no banho e tosa, fidelizar os que já são clientes, vender mais acessórios como caminha e brinquedos para os pets. Também quero diminuir a rotatividade de funcionários no banho e tosa. E planejo alugar uma sala dentro do pet shop para um veterinário da minha região, para atendimentos de rotinas dos pets. Quais informações você precisa para me ajudar a organizar meus objetivos de forma simples e realista? Então, vocês viram que eu tentei detalhar ao máximo sobre o meu negócio, né? Então, vamos ver o que ele responde aqui. Bom, ele carregou aqui, né? Então, ele respondeu e ele me fez algumas perguntas, né? Ele me passou algumas informações que ele precisa para me ajudar nessa meta, que são quais? Então, cidade, bairro onde eu moro, né? Quanto tempo existe esse pet shop, o faturamento médio mensal, né, a média por mês de lucro que dá para tirar, né, entre aspas, banho e tosa, então quantos banhos e tosas esse pet shop faz por dia, quantos dias por semana o pet shop funciona, ticket médio, então ele vai me passando todas as informações que ele precisa para me ajudar aí na organização dessas metas. Então, eu vou responder rapidinho esses detalhes aqui, vou pegar da minha cabeça. Me desculpa quem tem pet shop se eu colocar alguma besteira aqui, uma coisa surreal, perdão, mas é isso. Então, eu vou fazer e eu já volto. Bom, eu já respondi aqui, né? Vamos ver o que ele me passa. Bom, então aqui o que ele passou? Ele passou primeiro o diagnóstico, né? Então, tudo que eu passei aqui sobre o pet shop, as metas principais, então, qual o objetivo, né? O objetivo 1 dessa meta é encher a agenda de segunda a quarta dos banhos e tosas, aí ele detalhou aqui, né? Então, reduzir em pelo menos 70% os horários vagos nesses dias, então essa é a meta real, né? E meta mensurável de 6 a 8 banhos e tosas por dia, nesses dias. Aumento estimado aí de 4 mil a 6 mil reais. Objetivo 2, fidelizar mais e depender menos de clientes novos. Então, situação atual, né, que eu coloquei para ele que 50% volta a cada 15 dias, 20% mensal e 30% irregular. Então, qual é a meta de 2026, né? É transformar a parte dos 30% irregulares em clientes recorrentes. Então, meta prática, levar o perfil para 60%. Objetivo 3. Tá? Peraí. Objetivo 3, aumentar vendas de acessórios sem empurrar. Então, aí ele colocou a situação atual e qual a meta para 2026? Fazer acessórios representarem de 10 a 15% do faturamento. Objetivo 4, reduzir rotatividade no banho e tosa. Então, situação atual hoje, né, e meta para 2026, manter a equipe por pelo menos 12 meses, que eu falei que, coloquei aqui, que ficavam apenas no máximo 6 meses, né, então vamos, os funcionários tosadores. Objetivo 5, integrar o veterinário e aumentar o valor do pet shop. Então, a situação atual, então, meta é iniciar em janeiro e fazer a sala se pagar sozinha, ou gerar fluxo. Então, o que ele sugere com os próximos passos? Então, ele vai sugerir aqui. Quebrar cada objetivo em ações semanais simples. Por exemplo, que a Fernanda fala no atendimento, como usar o WhatsApp para preencher a agenda, como apresentar o acessórios, minha sugestão de ordem aqui, né?
encher a agenda, fidelizar simples, processo leve de venda. Então, ele vai detalhar aqui, né? Então, ele detalhou já para a gente quais são as metas principais aí para a gente ter para 2026. Agora, eu vou usar um outro prompt que eu vou deixar aqui também para vocês na descrição. Deixa eu pegar ele aqui. Que é, com base nesses objetivos, me ajude a quebrar cada meta em pequenas ações mensais, considerando que tenho pouco tempo e pouco recurso. Então, vamos colocar aqui. Enquanto ele carrega aqui, vocês viram que o primeiro prompt que a gente usou, né, o primeiro comando, ele já tirou aquele objetivo, aquela meta, o que a gente deseja, que está na nossa, muitas vezes fica na nossa mente, ou a gente só fala, mas não coloca no papel. Então, ele já colocou no papel o que cada coisa, né, quais são os objetivos e como conseguir, e como não, né, e quais são essas metas. Agora a gente vai pedir para ele como a gente vai conseguir colocar essas metas em práticas. Então, ó, ele já respondeu aqui, vamos ver, ó, perfeito, vou fazer de um jeito certo para que tenha pouco tempo e pouco recurso. Ações pequenas, repetíveis, sem tecnologia cara e sem marketing complicado. Vou colocar primeiro o objetivo 1. Então, ele vai detalhando aqui, ó, o objetivo 1, encher a agenda de segunda a quarta. Né? Então, meta anual, reduzir de 70% os horários vagos nesses dias. Foco, usar o que você já tem, que é o WhatsApp, clientes atuais e equipe. Então, mês 1, organizar o básico. Então, tempo estimado de 1 a 2 horas total do mês. Ação, criar um dia fraco oficial. Escolha um dia fixo. Exemplo, terça-feira. Definição simples. Terça é o dia mais fácil de agendar no Peludos. Então, fazer essa propaganda, né? Então, ele vai dando as ações, ó, para resolver esse objetivo. Então, ele vai passando quais são as pequenas tarefas, né, as pequenas metas mensais que vai te ajudar a alcançar essa meta maior, que seria o quê? No caso do pet shop, eu coloquei que segunda, terça e quarta são os dias mais fracos, que não tem muito clientes. Então, como pode aumentar, né, aumentar a agenda aí, né, preencher a agenda nesses dias? Então, ele vai dando, ó, mês 2, e assim vai, mês 3, aí, resultado esperado após 6 meses. Então, ele vai detalhando. E você vai fazendo passo a passo, que nem agora, objetivo 2, né? Que ele está pedindo aqui. Posso agora quebrar no mesmo nível do objetivo 2? Se você se passou o objetivo 1, você entendeu todas as metas, o que precisa ser feito, aí passa para o objetivo 2, né? Que seria a meta 2. E sempre quando você tiver dúvida, coloca, vai conversando, lembra, sempre, a gente precisa conversar com a IA como se a gente estivesse conversando com uma pessoa, mas a gente precisa detalhar, quanto mais detalhada a gente entregar, melhor vai ser a resposta, melhor vai ser o resultado. E vocês viram que a IA dá sim para te ajudar a organizar aí os seus sonhos, as suas metas, né? Te mostrando o passo a passo, te mostrando o caminho. Porque eu sei que metas grandes, né, quando fica apenas no número, quero faturar tanto, quero ter tantos clientes, acaba assustando, né, para quem não está habituado a isso, né, para o pequeno empreendedor que já tem tanta dificuldade, né, em conseguir pagar o aluguel do imóvel, enfim, conseguir se manter como empresa, e quando vem uma meta assim muito, ou não, nem precisa ser muito, né? Mas com, preciso de mais 20 clientes, tá? Mas muitas vezes na correria do dia a dia a gente esquece o passo a passo, né? Como a gente vai conseguir esses 20 clientes a mais? E aí que entra a inteligência artificial, ela vai te mostrar esse caminho. Quais são os caminhos que você pode tomar para ter esses clientes a mais? Muita gente acha que planejar é controlar tudo, mas não. Quando a gente planeja, a gente tira o peso da nossa cabeça, o peso das nossas costas e fica tudo mais claro, mais palpável. E quando a gente organiza o caminho, a gente para de ficar dependendo apenas da motivação para conseguir fazer as coisas para o nosso negócio. Por quê? Porque a gente vai ter o passo a passo. Então a gente vai saber que naquele mês a gente precisa fazer tal coisa. Naquela semana precisa fazer aquele tipo de tarefa para conseguir chegar no final do ano atingindo aquela meta.
Então, se você ainda não fez sua meta para 2026, deixou aí para virar o ano, né? Para a primeira semana, ainda não está nem pensando muito, ou não sabe como fazer, ou se fez, mas aí ficou dúvida sobre sua meta, é hora de colocar isso em prática. Então, o passo a passo para você começar hoje a organizar essa meta. 1. Escreva sem filtro. Então, fale com a IA tudo que você quer mudar para 2026, detalhe o máximo possível. 2. Peça organização, não milagre. Peça ajuda para organizar, não para resolver tudo, mas para organizar o seu problema. 3. Quebre em passos pequenos. Se não cabe na sua semana, é sinal que ela está grande demais. Então, vamos rever aí. 4. Revise todo mês. A gente precisa entender que o planejamento não é promessa, que a gente faz lá e esquece, ou pedido, né, para Deus. Não. Então a gente precisa aí ver, né, revisar, ajustar constantemente, seja mensal ou até mesmo semanal. Se você vê que aquela semana ali não cumpriu aquela meta, ou está um pouquinho perdido, revisa, ajuste, qualquer coisa, pede ajuda aí para o chat GPT, para a inteligência artificial. Fala qual que foi sua dificuldade aí que você não conseguiu cumprir, né, aquela meta daquela semana e como pode fazer para facilitar aí, né, para destrinchar ela durante o mês. Então, vocês viram que a AI não serve para controlar a tua vida, muito menos roubar aí, né, a sua autonomia. E sim, ela já te ajuda a organizar, né, a dar mais clareza para o seu dia a dia, dar mais clareza para você conseguir administrar o seu negócio aí da melhor forma. E lembre-se, a meta para 2026, esse planejamento não pode ser pesado, ele tem que ser possível. E se você quiser continuar aprendendo sobre SEO para aparecer no Google e inteligência artificial para facilitar aí sua rotina, o dia a dia na empresa, continue me acompanhando aqui no canal. Também vou pedir para, se caso você ainda não é inscrito, se inscrever aqui no canal, curtir, comentar, compartilhar, que isso tudo também vai me ajudar bastante. Quanto mais pessoas assistirem, mais vão conhecer o meu trabalho também, né? Um ajuda o outro. Porque aqui a ideia é não complicar e sim simplificar. Então é isso, pessoal. Um feliz ano novo, que 2026 seja um ano abençoado para todos nós e nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, tchau!